quem sabe até semanas, sem comando. O Botafogo se reestruturando. O Flamengo mais estável o Botafogo, porém sem recursos. Sem recursos. Né? Fazendo o que dá para ser feito. Agora, o Vasco, por exemplo, tirar leite de pedra, né? O Vasco joga quarta-feira agora com estreia na fase pré da Libertadores. Já está no Chile. Então, já está no Chile. Foi ontem. Entrou em campo no sábado e será titular do Vasco o Eraso, que ano passado disputou 3 partidas. Foi titular aí também, né? Entrou em campo, formou dupla com o Ricardo, que é um garoto que vem das categorias de base. Mas o Eraso disputou 3 partidas. E o Eraso é um jogador que precisa... É aquele tipo de zagueiro que precisa estar... E o Vasco perdeu, se não os seus 3 principais jogadores, 2 jogadores de referência, o Anderson Martins na zaga, que chegou e mudou a zaga do time. Arrumou a zaga do Vasco. Não é um jogador de referência assim que está há muito tempo no clube fazendo carreira. Mas arrumou a defesa. Quando chegou, mudou. A situação do Vasco. O Nenê, que era o ídolo do momento, Luiz embora, Fabiano, que acabou não vingando. Até fiz um parênteses na minha coluna sobre isso. Né? Ele sai com status de ídolo e não conquistou nenhum título pelo Vasco. Não conquistou nem o título da Série B. Jogou a Série B e não foi campeão. A gente, né, só para ter uma ideia do que é o momento do Vasco. Né? E sai o Matheus Vital, que seria provavelmente, ainda é um jogador jovem, mas seria esse ano o titular absoluto do Vasco. A torcida do Vasco tem uma certa implicância com o Matheus. Eu acho que... Não acho muito fundamentada essa implicância. O Matheus é um jogador muito promissor, na minha opinião. Não teria essa implicância se ele tivesse o desenvolvimento que o Zé Ricardo estava planejando para ele. Sim. Né? Queria ir encaixando. E a situação do Anderson Martins me parece bem sintomática do momento do Vasco. Pelo menos o momento que o Campelo assume agora, tendo que mexer. O Anderson Martins veio para o Vasco por ser torcedor do Vasco, por gostar do clube. Outros clubes queriam. Ele fez a opção pelo Vasco no meio do ano passado. Em 4 ou 5 meses a situação se deteriora a ponto de ele falar assim, não quero mais, vou embora. Mas não estava recebendo salário também, né, Luiz? É um dos problemas que o Alexandre Campelo vai ter que resolver logo na chegada. Embora ele esteja querendo resolver um problema, não sei se é resolver um problema isso, enfim, o principal projeto do novo presidente do Vasco é tirar o grupo do Eurico Miranda da administração. E o apoio do Eurico Miranda foi fundamental para que ele desse aquela volta maluca que deu lá na eleição. Estava lá de férias. A aposta que alguns fazem... Eu achei que era barriga. Falei, será que é 1º de abril? O que está acontecendo? A aposta que muitos fazem é que o grupo do Eurico, no caso especificamente o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, só quis dar uma pancada no Júlio Brandt. Não, essa era a intenção. Seria a principal. Então tá. Então eu vou dar uma pancada. Mesmo que não leve nada... Uma queda de braço com um candidato que não tem nem tanta vivência assim dentro do Vasco, que é o Júlio Brandt. O Alexandre Campelo foi médico do Vasco durante 25 anos praticamente. A intenção era de mostrar nessa queda de braço quem manda. Agora... Aí o grupo do Eurico Miranda não vai querer nada. Então, nenhuma participação da administração. Esse é o grande desafio. Com certeza. O grande desafio do Alexandre Campelo nessa administração é, primeiro, resgatar credibilidade junto àquele eleitor, estou falando do eleitor, não do conselho, mas da eleição, que votou em São Januário e o via como um candidato de oposição. O eleitor do Vasco não elegeu o Alexandre Campelo. Não. O eleitor do Vasco elegeu a chapa do Júlio Brandt, que tinha um Campelo como vice. Depois, lá no conselho, deu-se a reviravolta que se deu. Eu acho hoje a situação política do Vasco extremamente delicada. É difícil você apontar para que lado vai. Qual vai ser o papel do grupo do ex-presidente Eurico Miranda? E como é que o torcedor do Vasco vai lidar com um presidente que ele considera que não elegeu diretamente? Né? Como é que o Júlio Brandt, o grupo do Júlio Brandt, que envolve ex-jogadores importantes, né, vai se comportar como oposição? Enfim, tem muita coisa ainda e o Vasco tem preocupações mais imediatas, como, por exemplo, a de estrear na pré-Libertadores. Né? O repórter Edson Viana já está em Santiago ou já saiu de Santiago? Não, está em Concepción, não é isso? O Edson me atualiza, ele me diz onde ele está primeiro e dá uma boa tarde aqui ao Seleção Sport TV. Fala, Edson. Oi, Barreto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Sport TV.
O Vasco mudou a programação, então eles acabaram dando uma parada aqui em Santiago. Hoje o time faz um treinamento no CT da Universidade de Chile. Amanhã de manhã segue para Concepción, onde na quarta estreia na Libertadores contra a Universidade de Concepción. Aqui ao meu lado, vocês estão vendo o Wagner, meia do Vasco. Antes de mais nada, eu queria dar um parabéns para o Wagner, porque hoje é aniversário dele, ele está completando 33 anos e está nos dando aqui a gentileza de participar com a gente. Wagner, aniversário de jogador é assim, trabalhando, né? Obrigado aí, boa tarde a todos. É mais um aniversário, né? Desde os 12 anos aí, fora de casa, acostumado. Hoje, logo pela manhã, já falei com a esposa, com os filhos, mãe, pai, irmão, todo mundo. Mas feliz, é uma oportunidade boa, uma situação nova. Eu acho que não tinha lugar melhor para estar como aqui hoje, não prestes a estar disputando uma Libertadores novamente. É a grande prioridade do Vasco nessa temporada. Vocês estavam discutindo aí acerca da formação do Vasco no meio de campo. O Wagner é um homem capacitado para usar a camisa 10, ele vem jogando um pouco mais aberto. Nos últimos jogos, o Evander, que jogou de volante até o ano passado, foi adiantado um pouco pelo técnico Zé Ricardo para atuar na criação das jogadas. Como é que você acha que esse Vasco vai se montar para essa temporada, Wagner? Que conversas você já teve com o Zé? O que esperar agora para o jogo contra a Concepción? O Zé tem novidades que ele quer testar mais à frente, só que vai necessitar algum tempo para estar ajustando a equipe, porque tanto eu, o Evander e talvez algum outro jogador chegue ao Vasco para estar fazendo essa formação ali, jogando, suprindo a ausência do Nenê que saiu. Mas, pensando de imediato, aquilo que o Zé passou pra gente, que não vai desformatar muito a equipe, não quer mexer em 2, 3 posições para estar corrigindo uma. Então, acho que por enquanto cada um vai se manter ali na posição que está, para que dessa maneira a gente possa estar jogando mais compacto e não tendo muita coisa nova para estar absorvendo. O Vasco, e como todos os times brasileiros tiveram, o Vasco teve uma pré-temporada mais curta, né, por causa da Copa do Mundo, e agora muito em cima do laço, já um jogo importante que define às vezes uma temporada. É possível se preparar em tão pouco tempo? Em que condições o time pode chegar para um jogo assim? Olha, as condições não são as ideais, né? Mas a gente, dentro daquele contexto que tinha, o Zé com a comissão se preparou muito bem, eles tiveram tempo aí para estar... Todas as nossas férias eles estavam trabalhando, planejando da melhor maneira que tinha que ser feito. Foram 2 semanas de 2 turnos direto. Eu acho que foi muito bem realizada dentro daquilo que era o planejado. Mas agora a gente vai esquecer tudo aquilo que ficou para trás de ruim, vamos pensar em coisa boa. E eu acho que a gente está chegando bem, chegando forte, focado. Já estamos competindo bem melhor que foi na primeira partida contra o Bangu. Isso aí está dando mais tranquilidade para a gente entrar dentro de campo na quarta-feira. O Vasco vai enfrentar um time que é jovem. A Universidade de Concepción foi fundada em 1994, participou da Libertadores apenas uma vez, em 2004, foi eliminado ainda na primeira fase, era um grupo que tinha o Cruzeiro, com 2 empates, não conseguiu nenhuma vitória, e tem 2 jogadores que já atuaram no Brasil. O meia-direita Figueroa, que jogou no Palmeiras entre 2009 e 2010, chegou no Verdão a atuar como lateral direito, e o Pineda, que é atacante, que ano passado jogou até o meio do ano no Vitória, acabou deixando o Brasil depois de uma experiência meio traumática, ele passou por um assalto com a família e resolveu deixar o Brasil. Ô Wagner, o que vocês conhecem da Universidade da Concepción? O que vocês estão esperando? Eles inclusive fizeram uma promoção de ingressos, 50% de desconto, tem ingresso saindo ao equivalente a R$8 para o estádio, tem capacidade para 35 mil, tá naquela pressão de Libertadores, né, Wagner? Vai estar a atmosfera que somente a Libertadores tem. Vai estar casa cheia, o jogo vai ser muito truncado, muito forte. Só que o que a gente quer é controlar a partida, não dar brechas para eles, não dar oportunidade alguma. E 1, 2 bolas que a gente tiver, a gente tem que estar matando o jogo. Não tem margem para erro, então o erro é o mínimo possível para que a gente consiga um bom resultado. Bom, pessoal, passando a bola aí para vocês, o Wagner está ouvindo, se por acaso alguém tiver uma pergunta para ele. Tem sim. Paulo César Vasconcelos já tinha se mobilizado aqui. Diga lá, Paulo. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Wagner. Wagner, você é um dos jogadores mais experientes desse grupo, e Libertadores é uma competição até que você conhece. Qual o teu papel, por exemplo, fora de campo, em relação a esses jovens, como o Evander, como o Paulinho, como o Ricardo? Quer dizer, como você também está atuando para, digamos, tirar um pouco da ansiedade, do temor que uma Libertadores sempre provoca, até por causa dessa experiência acumulada que você tem na competição? Boa tarde, Paulo.
Meu papel é o mesmo que eu estou exercendo desde quando eu cheguei no Vasco no ano passado. É conversar bastante com os mais novos, estou sempre com eles, a gente tem uma relação muito boa, eles confiam muito em mim, no Martim, nos mais velhos. E a gente procura passar as experiências. Ontem mesmo no voo a gente vem conversando, como era jogar, por exemplo, contra o Boca, La Bombonera lotada, pegar Estudiantes fora, no final, eles ficam sempre com aquele brilho nos olhos. É legal, eles estão começando agora, ainda vão passar. Só que eu procuro deixar claro para eles o seguinte, 11 contra 11. Entendam isso, vão com essa mentalidade, esquece o lado de fora, esquece juiz, é completamente diferente do que é o Campeonato Brasileiro, do que é o Campeonato Carioca. Realmente usa a travada e chega forte. Todo tanto que chegar forte na bola vai ser pouco. Eu acho que na hora que eles entenderem isso aí, e depois de 10, 15 minutos aí também já passa aquele friozinho na barriga, cada um já pega, já entra no clima, aí a gente resolve lá dentro do campo. Boa tarde, Neto, diga lá. Boa tarde, Wagner e Edson. É isso? O Wagner, você já falou um pouco sobre o Nenê, né? E é óbvio que com essa saída do Nenê e de outros jogadores importantes, até como o Anderson Martins, haja talvez mais cobrança, mais pressão em cima dos mais experientes. Você é um deles, você que ficou aí dos mais experientes, inclusive fazendo aniversário hoje. De que forma você encara esse tipo de pressão que pode ser maior? Os olhos da torcida do Vasco podem estar mais voltados agora para você do que já era antes, quando tinha outros jogadores experientes, como o Luiz Fabiano ou o Nenê. Para mim é tranquilo. Eu com 19 anos, na hora que eu cheguei lá no Cruzeiro, toda a torcida do Cruzeiro estava com uma grande expectativa em cima de mim e eu só tinha 19 anos e tinha que suprir a ausência da Alex. Fomos campeões, vários títulos, várias coisas boas aconteceram. E depois no Fluminense também tinha Thiago Neves, Conca, Deco, e todo mundo saiu e ficou apenas eu e o Sobis. Então essas cobranças no futebol elas acontecem. Já com 33 anos eu já sei como é que devo comportar perante isso, apresentar mesmo profissionalismo, ter a cabeça erguida e procurar honrar a camisa. Eu trabalho ali todo dia. A gente está sempre procurando melhorar. Eu acho que não tem nada demais, não. Eu já passei várias vezes já. Muito bem, obrigado então ao Wagner, obrigado ao Edson Viana e claro, né, parabéns ao Wagner pelos 33 anos que esse mineiro de Celagoas está cumprimentando hoje. Celagoa? Está completando, Celagoa. É isso? 7 Lagoas, Minas Gerais lá. E só parafraseando, Barreto, Pode falar. Parafraseando meu amigo Andernão, uma última informação, quem também tem motivo de comemoração nessa semana é o Martim Silva, experiente goleiro do Vasco, que na quarta-feira vai completar 200 partidas no gol vascaíno, Barreto. Beleza, marcas importantes, né? E o Martim realmente, como o Wagner disse aí, né? Quando o Paulo perguntou sobre a questão dos jogadores mais experientes, ele citou também o Martim Silva, que é uma referência para os jovens. Reforçando aqui o agradecimento ao Edson e ao Wagner, o que vocês estão esperando para essa estreia do Vasco na pré-Libertadores? Pelo que o Wagner falou, né? Fechadinho, com o pé em cima da bola, tomar cuidado, jogar por uma bola. Não, vamos ter umas 2 chances. Aparentemente a proposta do Vasco é essa. Só não pode transformar um esquema, digamos, mais cauteloso, mais cuidadoso, em algo em que o adversário não sai do teu campo, a bola está toda hora na área, nosso amigo Júnior, e você não joga. Aí, meu amigo. O maestro Júnior disse: seu ataque ao Forte Apache. Então a hora que cai. Não pode. Tem que jogar. Tem que chegar e jogar. O exemplo que o Wagner citou é legal, né? Com 19 anos, teve que substituir o Alex. Que bomba, hein? Então ele tá mais do que habituado. O Alex no Cruzeiro. Nesse elenco atual do Vasco, ele e Martim Silva. Olha, o Vasco entrou no sábado com Martim Silva, Pikachu, Eraso, Ricardo e Henrique. Aí no meio de campo tinha o Evander, de sábado, Wellington, Wagner e Wagner, Paulinho e André Rios. O Wagner e o Martim Silva são os mais experientes. Você não acha que, de repente, até dentro de campo, vão procurar mais o Wagner do que já procuravam? Eu acho que muitas vezes o Wagner não assume esse protagonismo. Mas deveria, né? Deveria, tecnicamente ele é bom jogador, mas em vários momentos ele toca pro lado. Sofreu muito fisicamente ano passado. Foi. E de certa forma, assim, quando jogava com o Nenê, ele jogava aberto pelo lado direito, ele fazia ali numa linha
de 4, ele abriu pelo lado direito. No jogo de sábado, houve um determinado momento que o Zé Ricardo fez uma inversão, ele passou a jogar por dentro até para organizar o jogo. Acho que é onde ele pode, nesse momento atual do Vasco, ser mais útil, porque não dá para você jogar toda a responsabilidade para cima do Evander. É um garoto, é promissor. E voltando ao que ele falou, quando ele surgiu no América Mineiro,